Hoje é dia da gente conversar aqui no estúdio com o empresário Roberto Cavalcante. No quadro, Roberto Cavalcante comenta. O referendo do desarmamento é o tema que a gente vai tratar hoje para falar sobre a posse e porte de armas de fogo. Um debate que desde o ano passado, na campanha eleitoral, ganhou muita força, foi promessa do governo Bolsonaro. Ele, inclusive, publicou um decreto mês passado com novas regras. Nós estamos recebendo o doutor Roberto para a gente comentar esse assunto que é polêmico, né, doutor Roberto? Boa tarde. Na verdade, mexe com todo mundo, de forma direta e indireta. E talvez por algumas razões, esse mais recentemente está em evolução. Mas eu acredito que possamos tratar o tema de uma forma impessoal e falando diretamente para os nossos telespectadores possam entender a linha de raciocínio nossa. Nós temos nesse debate duas situações. O porte de arma, que é o cidadão que pode portar a arma, ele pode sair com a arma no seu carro, portar a arma. E a posse da arma, que é o cidadão que pode possuir a arma, ter em casa, na sua comunidade rural. Tem uma diferença grande nesses dois aspectos, não tem? Isso, eles se combinam, não é? Tem uma tese na qual o risco é no homem. O risco não está na arma em si. Por quê? Porque numa briga de família, de casal, pega uma faca e tá na cozinha e é permitido. Existe até rolo de fazer massa, né? E quantas histórias aí do folclore de problemas domésticos tem de que a mulher chegou e golpeou o marido com o rolo de fazer massa. E vai proibir aquele instrumento de trabalho de cozinha, o automóvel. O automóvel é um instrumento seríssimo no tocante ao risco de ser usado como arma. Quantas vezes se usa que um automóvel é uma arma? E, na verdade, ela, se for conduzida de forma correta, ela pode ser liberada às pessoas que têm a habilitação, que seria ter o porte. Então, eu acho que por trás dessa discussão existe muita irrealidade. E eu sou, assim, bastante pontual. Como inibir que um cidadão que mora em uma fazenda, que pode ser atacado por animais, e ele vai ter que se defender com as mãos? Como? Como justificar a não permissão para que um cidadão que trabalhe em circunstância de risco não permita que ele conduza um instrumento que vai permitir uma legítima defesa? Não de um homem em si contra outro homem, mas inclusive nós temos que nos lembrar que nós temos em situações específicas confronto homem-animal. Então, na hora que você veta essa possibilidade, que é você ter um instrumento de autodefesa, um instrumento de segurança pessoal, eu acho absolutamente incorreto. Eu digo isso da seguinte forma: eu possuí porte de arma federal durante mais de 25 anos. Antes dessa proibição, durante um grande período da minha vida, eu usei arma constantemente, portava a arma, tinha arma em casa e nunca aconteceu um incidente, um fato, uma lembrança. Até porque você, quando porta uma arma de forma legal, você até esquece que está com ela. Muitas vezes você é surpreendido, você esquece que está com a arma, porque ela faz parte, termina fazendo parte do seu corpo. E está no seu cotidiano, está no seu cotidiano, dia a dia, né? Então, a apelação da radicalização contrária ao porte de arma, eu sou contrário, inteiramente contrário. Essa radicalização contrário tem algum viés ideológico, na sua opinião? Todas as vezes que se abre a discussão para o lado ideológico, você aí radicaliza, porque tem sim e não. Principalmente no Brasil, no momento presente, que é um Brasil muito dividido, desde as eleições. Eu não gostaria de
polarizar desta forma. Mas não posso me esquivar de lhe responder. Sem dúvida nenhuma, todas as ditaduras, todas as teorias políticas, teses políticas, modelos políticos que visam impor à sociedade a força, ela tem que preliminarmente desarmar a população. Uma população armada, convenientemente armada, como é a população suíça, como é a população austríaca, a população alemã, americana. Então, eu não estou israelita. Então, eu acho que há uma confusão muito grande em termos de generalizar a proibição da propriedade e do porte da arma. Em 2005, o Brasil foi instado a se manifestar sobre o tema, com o chamado Estatuto do Desarmamento. E o brasileiro votou, né, naquele instante, a grande maioria do povo brasileiro tomou uma decisão. Naquele momento, o povo foi ouvido, não foi? Eu acho muito interessante esse ponto que foi abordado agora por Vitor, que é o seguinte: uma das teses é que as coisas devam passar por um referendo popular. Houve uma lei, o Estatuto do Desarmamento, e houve um referendo popular. E esse referendo popular, ele é extremamente claro. Foi feita uma pergunta se deveria, sim ou não, o brasileiro poder ter uma arma, né? O dizer, comércio. comprar. A pergunta específica era se ele poderia comprar uma arma. O comércio de arma de fogo e munições no Brasil. E foi maciço. A opinião pública brasileira foi maciça. Em todas as regiões do país, o Brasil se posicionou num percentual de aproximadamente quase 70% favorável ao porte. E esse referendo não foi chancelado. Pelo contrário, foram mantidas as proibições para que um cidadão comum porte uma arma. Eu antigamente, em conversas em São Paulo, por exemplo, no Sudeste, comentava de que esses assaltos que tem, entra num restaurante, toma o relógio de todo mundo, toma o celular de todo mundo, muito comum. Hoje estão usando dinamite, mas houve uma época que estavam acontecendo esses assaltos em restaurante. Aí eu mexia com meus amigos do Sul, dizendo de que no Nordeste isso não aconteceria com muita facilidade, porque sempre naquela ambiente do restaurante haveriam pessoas que estavam com seu porte, estavam com as suas armas e não iriam deixar de reagir de alguma forma. Aí fazem o questionamento: não, mas você não está preparado para reagir, o bandido está preparado para reagir. O bandido hoje no Brasil está armado e o cidadão de bem está desarmado. Se você acessar a casa de um cidadão de bem, você tem a certeza que o máximo que ele pode fazer é gritar. Enquanto tempos atrás, ele dava pelo menos um tiro de 12 para cima, a redondeza toda ouvia que estava acontecendo alguma. Tinha uma reação. Hoje, um pai de família não tem condição de dormir com tranquilidade, quando, na verdade, ele está absolutamente desarmado. E o bandido sabe que ele está desarmado. O tema é polêmico e tem que ter atitude para se manifestar, assim, trazer sua opinião. O senhor falava sobre o percentual nas regiões, a produção buscou alguns números, o não venceu. Né? O não venceu. Isso. A pergunta era a seguinte: o comércio de armas de fogo e munições deve ser proibido no Brasil? O não venceu. Não deve ser proibido, ou seja, deve ser permitida a venda, né? No Nordeste, 57%. Foi a maioria. E foi uma região em que o não foi em menor densidade. Exatamente. Até em contraposição ao que nós pensamos. Nós pensamos que a cultura nordestina é do trabuco, é da tal, pessoal armado. Nós fomos a região que apareceu nesse referendo popular, que foi conduzido politicamente, mas apareceu em menor escala. Mas você pega aí a região norte, por exemplo... A região norte, 71%. 71%. Sabe por quê? Porque o cara tem que atirar numa onça. O cara não pode ficar em casa desarmado. Olha o sul, que a gente tem veja o sul, que é dizer... sofisticado, é considerado que é onde tem os desequilíbrios... menores, regionais. Menores em termos sociais. Veja o resultado do sul. 80%. 80% do sul acha que você deve
poder ter uma arma em casa e, em algumas circunstâncias, determinadas profissões, determinados níveis de risco, portar arma. Portar arma ou não portar arma é um complemento de ter a propriedade da arma legalizada em sua casa. No Centro-Oeste, 68% e no Sudeste, 60%. Isso. Então, você veja, todos acima de 60%, todos foram contrários a essa lei que deu ao cidadão brasileiro a obrigatoriedade dele estar exposto, dele estar indefeso, dele não ter um direito, um dos direitos primordiais na vida é o instinto de sobrevivência. Ao instinto de sobrevivência, todos os outros passam a ser secundários. Mas você, hoje no Brasil, você não pode exercer o seu desejo de sobreviver porque você está apenas com suas mãos e sem nenhum equipamento para lhe defender. Falamos sobre esse debate da posse, do porte de armas, mas na volta eu queria tratar com o senhor do tema do FGTS. Ontem o governo anunciou que vai criar uma política de saque do FGTS, cerca de 40 bilhões podem ser injetados na economia. É uma boa notícia? Olha, eu acho uma notícia extraordinária. A vida toda eu me enriqueci com o contraditório. Eu acho que as pessoas que têm suas opiniões devam ouvir as opiniões divergentes e, com isso, se enriquecer. É uma forma de você ter neurônios diferentemente dos seus em termos de formatação de determinados pensamentos. Porém, atualmente estou me divertindo com o contraditório, porque não há nada que seja feito na circunstância atual brasileira que um grupo não seja radicalmente contrário. Se você aceitar ou você defender qualquer tese, vai dizer que você está abraçado ao governo atual, que na verdade você pode também estar abraçado, mas não necessariamente você está abraçado ao governo atual. Mas o carimbo vem imediato. Então eu quero ser carimbado e gostaria de dizer que eu sou inteiramente favorável a qualquer medida que vise proporcionar alguma melhora no panorama econômico nacional. Todas as medidas que visem, se você baixa o juro, se você permite que o circulante aumente em termos de disponibilizar recursos, injetar recursos na economia, qualquer medida que vise proporcionar o Brasil sair dessa estagnação que nós estamos convivendo de forma atípica durante tantos anos, fruto o quê? Da intranquilidade política. A intranquilidade política obriga o país a não dar certo. Então, eu gostaria de fazer a minha referência de que achei formidável a oportunidade do cidadão, em determinadas circunstâncias, sacar o FGTS. Até 35%. O cidadão ele pode sacar até 35% do seu FGTS. E o governo, inclusive, porque tem uma preocupação dos construtores, porque parte dos construtores recebem incentivos do FGTS para obras. O governo, inclusive, está fazendo um cálculo de reservar 10 bilhões para deixar para a construção civil. Na prática, a economia volta a girar, aumentando o consumo. Pode aumentar em alguma escala, mesmo que pequena, o emprego? Vitor, tudo melhora. Em economia, existe uma coisa chamada curva de tendência. Se a curva de tendência é de melhora, isso contamina. A iniciativa privada vive da emoção, do humor. Se o humor é positivo ou o humor é negativo. E na hora que você constrói uma escada de somatórios de boas informações pelo lado econômico, você vai, todas essas reformas que estão acontecendo, elas geram de imediato um quadro, o dólar baixa, a bolsa sobe. Então, mas existe um grupo no país hoje que torce pelo não, torce pela destruição do país para que, numa eleição futura, daqui a 3 anos, o poder atual não esteja solidificado, não esteja consistente, não tenha a opinião pública do seu lado. Isso é que está à frente de qualquer outra coisa. Não existe pensamento brasileiro, torcer pelo Brasil, torcer pela economia do Brasil, não. É só torcer contra. Basta ligar determinadas emissoras de rádio, assistir determinados telejornais nacionais, que você verifica a massificação do não. Antigamente eles estavam preocupados com os Estados Unidos.
as esquerdas estavam todas focadas no atual presidente dos Estados Unidos, que é uma pessoa que eu não estou em absoluto defendendo em nada. Mas, de repente, é mais importante falar do presidente dos Estados Unidos do que falar do governo da Paraíba. É uma desproporção, porque engrandeceu o debate, porque tem uma conotação ideológica no meio. Então, esse aspecto, nós temos que quebrar essas amarras, torcermos pelo Brasil, provocarmos qualquer que seja a mais singela que seja a medida econômica visando o desenvolvimento, gera uma emoção positiva no consumidor, nas classes produtoras. Não há dúvida de que nós vamos conseguir pouco a pouco, não está sendo fácil, mas nós vamos pouco a pouco transformar o panorama econômico do Brasil melhor. Só para dar um exemplo, pelo menos na nossa aldeia, na nossa Paraíba, a gente falou de macroeconomia, enfim, aspectos relacionados à macroeconomia. Aqui, no local, o anúncio do governo do estado de quase 50 milhões em obras já é um sopro de otimismo, né? Claro. Já ajuda, né? Claro, claro. E outra coisa, eu quando estava no Senado, eu me ative ao FGTS, no sentido, a remuneração que dá a você que está com o seu dinheiro guardado, depositado no FGTS, é diminuta. Vamos dizer, na verdade, existe um crime contra o cidadão brasileiro, contra o assalariado brasileiro. O rendimento é mínimo. Que a remuneração é ridícula. Então, eu acho que na hora, se você pegar o dinheiro seu do FGTS e aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, por exemplo, e fizesse a comparação do que você teria ao longo de 5 anos, de 10 anos, daquela sua reserva estratégica, reserva de sobrevivência fantástica, mas ela está semi-congelada. Então, eu acho que na hora que entregar esse dinheiro na mão do cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro hoje tem a consciência do dinheiro. Na época da inflação, nós víamos perdidos. Hoje, o cidadão, a criança, o adolescente, o idoso, todo o Brasil tem uma consciência que 1% é muito ou é pouco. Antigamente 1% era nada, porque nós tínhamos uma inflação de 1000%. Então a referência de moeda inexistia. Hoje a referência de moeda existe. Então eu acho que o dinheiro do FGTS, se estiver na mão do cidadão, para ele fazer qualquer que seja a aplicação, estará melhor aplicado para o cidadão de que ele simplesmente depositado lá no FGTS. Roberto Cavalcante comenta, quinta-feira de volta para a gente bater mais um papo. Muito obrigado. Prazer.